aqui nesse templo, bendito é o Senhor lá na sua casa, bendito é o Senhor no seu trabalho, bendito é o Senhor na sua vida, aonde você for, o Senhor é bendito na sua vida. Palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, nessa noite, fala, aleluia, glória a Deus, de uma explosão de amor. Aleluia, glória. Uma explosão de amor de quem? Da parte de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quem era o alvo desse amor? Era uma pobre viúva, aleluia, que estava ali na sua amargura, levando seu filho para ser enterrado. Aleluia, glória a Deus. Acontece que aí Jesus estava, igreja, já na porta da entrada daquela cidade, chamada Naim. E essa mulher, ela já havia passado por uma dor de luto, que foi a dor de ter perdido o seu marido, diz essa palavra. Então ela estava passando pela segunda vez na dor do luto. Aleluia. E havia duas multidões. Uma multidão já acompanhava Jesus, porque Jesus vivia ali rodeado de pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam ser libertas, pessoas que queriam algo de Jesus, sabiam que Ele poderia conceder, então ficavam em volta dele: Senhor, Senhor, me cura, né? Senhor, Senhor, fulano de tal está endemoniado, o Senhor tem o poder de libertar, e assim sucessivamente. E a outra multidão acompanhava essa mulher, junto com o seu filho, sendo carregado para que fosse enterrado. Sobre o esquife eram os caixões da época. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus, todo amoroso, maravilhoso, misericordioso, Ele olhou aquela cena e Ele se aproximou daquela mulher. Com certeza o Senhor sabia que o velório estava para acontecer. Com certeza o Senhor sabia que o enterro iria acontecer. E o que Jesus fez? Se aproximou daquela mulher, aleluia, e disse a ela duas palavras: não chores. Mas o não chores de Jesus não era apenas para consolar aquela mulher. O não chores de Jesus tinha uma tradução que ela ainda não tinha percebido, porque ela não conhecia Jesus e ela não imaginava o que ia acontecer naquele lugar, naquele momento. Mas Jesus falou para ela: não chores. Ou seja, o Senhor veio consolá-la e fazer algo, aleluia, muito mais além. Ou seja, o que Jesus foi fazer naquele momento, naquele lugar? Jesus foi surpreendê-la. Jesus foi fazer ali uma grande obra que ia mudar totalmente a história daquela mulher e a história daquele jovem também. Aleluia, glória a Deus. E Jesus parou naquele momento, aquele esquife. Aleluia, glória a Deus. Tocou no esquife. A Bíblia diz que Jesus não tocou no moço, Jesus não tocou no rapaz. É como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue não tocou em Jesus. Ela tocou aonde? Na orla das vestes dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus só tocou no esquife. Aleluia. E o que aconteceu? Saiu virtude dele, saiu o poder dele, e daquelas mãos, aquele toque, aleluia, a vida foi devolvida para aquele rapaz, a vida foi devolvida para o bem mais precioso de sua mãe. Aleluia, glória. Uma mulher viúva que estava ali perdendo mais um do seu familiar, o seu filho único, e o maior presente que Jesus poderia dar para ela era a vida do seu filho de volta. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Aleluia. Usa de empatia agora e se coloca no lugar daquela mulher. Aleluia. Se coloca no lugar dela. Imagina você naquele cenário. Aleluia, glória a Deus. Imagina você. Sabe o que eu estou dizendo para você imaginar? Aleluia. Para que você entenda a dor que aquela mulher estava passando naquele momento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aquela mulher, ela ia ser alvo de um dos maiores milagres que está registrado, para que a gente leia
mortos